Olá, pessoal, eu sou o professor Wellington e nós estamos aqui, né, como todas as terças-feiras agora, fazendo lives, discussões de assuntos importantes, né? Então, toda vez que você quiser acompanhar a nossa live, é só curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, e você vai compreender um pouquinho das nossas discussões, saber o que será discutido. Na discussão de hoje, na live de hoje, nós vamos falar de um assunto que está muito em alta, que é a questão do meio ambiente, a questão do ensino, da educação ambiental, da ecopedagogia. Então, para fazer esse bate-papo, para fazer essa live, nós convidamos o professor Leone Bruno Domingues Alves, só para vocês entenderem, ele é mestre em Sociologia e Antropologia, ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, e ele tem bacharel em Ciências Sociais, ele é especialista em desenvolvimento agroambiental na Amazônia, e além do mestrado, MBA em Desenvolvimento e Economia para Negócios. Então, aproveitando e convidando aqui o professor mestre Leone Bruno Domingues Alves. Olá, professor, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Wellington, boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Primeiramente, agradecer o convite. Vamos começar aí, né? Não sei se você começa com a pergunta, se eu começo apresentando o tema. É importante, assim, nessa live, fazer algo bem tranquilo, né, professor? E primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar presente na live de hoje, na terça-feira, para estar conversando, debatendo um pouquinho sobre esse tema que é muito importante e relevante. Então, eu gostaria de agradecer. E claro, né, para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de começar com uma questão importante. O que é, toda vez que nós falamos de ecopedagogia, o que vem a ser esse termo? A ecopedagogia, ela é um termo, né, que foi criado pelo Fernando Gutierrez na década de 90 ainda, né? Fernando Gutierrez foi diretor do Instituto Paulo Freire na América Latina. Na década de 90, ali na Eco 92, ocorreu também um fórum, que foi o Fórum da Discussão Ambiental, foi o Fórum Mundial Global, né, que reuniu um conjunto de setores da sociedade que não participou, né, da Eco 92. Então, toda essa discussão que foi feita ali gerou alguns pilares, alguns princípios que foram colocados na Carta da Terra, e surge esse termo ecopedagogia. A ecopedagogia, ela, dependendo de como você interprete, ela pode ou não se confundir com o que muita gente coloca como educação ambiental, né, mas eu prefiro fazer uma distinção, né? Então, a minha concepção, a educação ambiental, ela tange mais para o ensino formal, enquanto que a ecopedagogia ela se apresenta como uma filosofia, uma concepção de educação, do fazer pedagógico, bem realmente aquilo que era o método freiriano, né, uma filosofia da educação, só que incorporando esse novo paradigma que é o paradigma ambiental, que é o paradigma mais atual, vamos dizer assim, que nós temos aí emergindo a partir da segunda metade do século passado. Então, a ecopedagogia, ela vem ser toda essa concepção filosófica, essa mudança da mentalidade, incorporando esse novo paradigma. Ela se distingue da educação ambiental, da maneira como eu falo, que você pode interpretar a educação ambiental também como uma filosofia da educação, e aí ela se confundiria com a ecopedagogia, ou dentro dos termos que está dentro da escola formal, que segue a legislação, a Lei 9.795 de 99, que é a Lei da Educação Ambiental, que vai estabelecer que a educação ambiental ela é um componente dentro da educação formal e vai ser focada nos processos. Então, está mais ligado à questão de metodologias e técnicas para ensinar. Então, a ecopedagogia, ela, a meu ver, se apresenta muito mais próxima de uma filosofia da educação, enxergando e pesquisando as questões epistemológicas que envolvem a educação e esse olhar com esse novo paradigma. Então, quando eu falo então, falar em ecopedagogia, ele não necessariamente ele está dentro dos espaços
formais. Então, tanto espaços escolares e não escolares, ela também está presente. Eu posso dizer assim que é um estilo de vida quando eu falo em ecopedagogia ou não? Eu acredito que não. Quando nós estamos falando de ecopedagogia, a gente não está falando de necessariamente um estilo de vida, porque o estilo de vida está mais ligado a como o indivíduo coloca em si o seu cotidiano e tudo mais, tangencia tudo isso, né? Mas não seria um estilo de vida. Seria realmente uma epistemologia da educação, né? Uma filosofia da educação, e não um estilo de vida. Então, assim, vamos pensar que a ecopedagogia ela é uma ideologia da educação que vem focada em reinterpretar os processos pelo quais a gente forma os indivíduos, só que agora relacionados a esse paradigma ambiental. Então não é necessariamente assim, um estilo de vida dentro daquilo que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, né, no cotidiano. Mas ela realmente incorpora toda a perspectiva de uma filosofia, né, de uma concepção filosófica sobre as ideias da educação. Então você vai ter conceitos, né, que são formulados dentro de uma perspectiva ecopedagógica, você tem concepções, você tem definições, então ela não se confundiria com um estilo de vida. Na semana passada, professor, nós tivemos uma live que fala sobre a questão do consumo, do trabalho, a questão do que cerca o consumo dos indivíduos. Quando eu entendo, quando eu vejo pessoas falando dessa sociedade ao qual vive para o consumo, né, que acaba que o consumo se torna uma identidade, a questão de relações de poder, né? Aquela pessoa que consome mais tem essas relações de poder. E como que eu consigo entender uma sociedade extremamente consumista e de um outro lado, uma forma, né, filosófica, uma forma conceitual, até mesmo que cerca a educação, que venha a ser um viés mais ambiental. É possível conciliarmos essas duas coisas? Será que é possível isso? Conciliar esse consumo, essa satisfação pessoal com a questão ambiental, Isso. esse é o grande debate dentro do que se coloca como o conceito de sustentabilidade. E aí a ecopedagogia ela surge também abraçando esse conceito de sustentável, que a meu ver, como um indivíduo aqui no norte, na Amazônia, na cidade aqui de Óbidos, que é uma cidade em frente, uma cidade da beira do Amazonas, que olha para o Amazonas, que abraça o Amazonas, é um conceito muito controverso para mim, que sou nascido, criado nessa região, que tenho aí pesquisas com ribeirinhos. Então, quando a gente fala desse conceito de consumo, né, dessa perspectiva, para mim isso soa como um conceito muito controverso, né? Sempre achei o conceito de sustentabilidade controverso, porque quando a gente está falando de ecopedagogia e a gente vai tratar dos impactos ambientais, a gente necessariamente trata do consumo, a gente precisa pensar também no impacto desses consumos e quem é impactado por isso, e quem deixa de consumir. Então, quando a gente fala de consumo sustentável, a gente tem hoje uma série de produtos que são sustentáveis. A questão é quem tem acesso a esses consumos. E aí isso traz uma questão que é para quem se dirige a ecopedagogia. Então, a ecopedagogia, por isso que eu digo, ela está para além, né, dessa educação ambiental, do que aquilo que a gente compreende como educação ambiental, no sentido da escola formal, e mais para uma filosofia da educação, de como compreender os processos educacionais, o processo gnosiológico de produção do conhecimento, epistemológico, porque quando a gente fala de consumo, e eu olho para a minha região, eu não vejo esse consumo. Então, uma região formada por ribeirinhos, por extrativistas, essa lógica consumista ela não está aqui e não está aqui porque ela não quer estar aqui. Ela está aqui porque aqui é uma periferia dentro dessa lógica. Aí você vai para uma capital como é Belém, e aí você tem esse estilo de vida consumista. Então, a gente precisa entender a que meio a gente está se referindo e pensando essas relações
com o meio. Não há uma homogeneidade nessas questões de pensar. E o conceito de sustentabilidade, a ideia, acabou criando um conjunto de produtos que são consumidos nesse mercado a partir da ótica de consumos verdes. Então, é um mercado muito mais caro, é um mercado que vende bastante e que é um mercado que não está disponível à maior parte da população. Então, assim, conciliar esse desenvolvimento, essa satisfação desse consumo, dessa vida consumista, com aquilo que seria o ideal de uma sustentabilidade, de uma vida socialmente justa, ecologicamente correta e tudo mais, isso é muito controverso enquanto nós estivermos falando do modo de produção baseado na destruição e no lucro. Isso fica muito complicado. Por isso que eu acho o conceito de desenvolvimento sustentável um conceito muito controverso. Quem são os sustentáveis hoje em dia? São as grandes corporações, que lucram muito com esse conceito de sustentável. Enquanto que eu tenho populações que são completamente marginalizadas a essas relações e que não têm acesso a nada daquilo que é sustentável, a esses produtos ecos, e também aquilo que não é sustentável. São as populações, como eu falei aqui, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, extrativistas, que tem aqui bastante aqui na região e que são marginalizadas dessas questões todas. E até aproveitando o próprio tema da live de hoje, que o professor propôs, né, que você trabalha com dois termos, ecos e oicos, dentro desse contexto da ecopedagogia. O que seria, assim, como que, para as pessoas que estão ligadas aqui na live, como que nós poderíamos entender esses dois termos, claro, dentro desse contexto da ecopedagogia? Esses dois termos, eles são termos que vêm do grego, e aí eu busquei resgatar isso para trazer uma reflexão de como eu falo, como eu interpreto a ecopedagogia fundamentada lá no Gutierrez, no Paulo Freire. Eco era uma ninfa, existem várias histórias, né? Uma delas é que ela se apaixonou, um certo deus havia se apaixonado por ela, ela recusou esse deus, então ela foi despedaçada por esse deus, né, como castigo. Então a deusa Gaia, a titã Gaia, incorporou pedaços da ninfa Eco no seu corpo, e esses pedaços emitiam apenas a última palavra, né, a última sílaba de tudo aquilo que as pessoas falavam. Então ficava aí a ideia do eco, né, aquilo que ecoa, do som. Uma outra perspectiva que eu acho super interessante desse eco, e aí vai para como eu interpreto a ecopedagogia principalmente, que Eco era uma ninfa, né, extremamente bela, e ela havia se apaixonado por Narciso. Só que Narciso havia rejeitado a ninfa Eco. E chateada, né, por ter sido rejeitada por Narciso, a ninfa então resolve perseguir, espreitar o Narciso dentro de uma floresta. E enquanto Narciso perguntava, quem está aqui? E como ela só emitia a última sílaba, a última palavra daquilo que os homens diziam, ela respondia, aqui, aqui. E Narciso, perdido, não conseguindo identificar esses ecos, se encontrou à beira de uma lagoa, né, olhando o seu reflexo, e escutou novamente aqui, aqui, e entendendo que esse eco viria do seu reflexo, ele mergulhou no lago e se afogou, né? Essa é a história do Narciso, junto com Eco. Então, o Eco, eles são esses ecos que vêm dos meios, essas perturbações dos impactos antrópicos, da desigualdade social, todos esses problemas que nos cercam. Porque o meio ambiente não é só a gente está falando de árvores, de animais, o meio ambiente é tudo isso que nos cerca. Também faz parte do nosso meio, da nossa ecologia, o concreto das cidades, o saneamento, a desigualdade social, a pobreza, a miséria. Tudo isso são ecos que estão aí refletindo, estão sendo... nós estamos percebendo, né, que precisamos dar mais atenção, não rejeitar mais esses ecos, para que nós possamos não nos perder na nossa própria imagem, que é o que tem acontecido. O ser humano, o desenvolvimento da humanidade está perdida no seu próprio reflexo. Então, nós precisamos ouvir esses ecos que vêm dessas diversas direções para que nós possamos encontrar uma solução
diferenciada. Não precisamos mais rejeitar os ecos que estão aí. Nós precisamos dar ouvidos, entender esses ecos aí, que são múltiplos e são variados, e vêm de diversas regiões, diversas localidades. O oikos também é uma palavra, é um termo que vem do grego, e é interessante porque são duas etimologias da palavra ecologia. Então, eco, de ecologia, pode ser tanto o eco nesse sentido ambiental, da eco, como o oikos também, que é o mesmo radical no grego, que tem a ver com casa, com habitar. Então, a ecopedagogia, ela é uma pedagogia que interpreta esses ecos, que vem, que reflete sobre essa epistemologia de como o ser humano vai se relacionar com tudo isso. E também ela é essa pedagogia que dá conta do nosso habitat, da nossa casa, nosso oikos, que precisamos também ter um olhar para isso muito especial e muito específico, entender que nós temos uma única casa, que o planeta é a nossa única casa. E nesse sentido, isso converge para algo que o Gutierrez chama de cidadania planetária, que está colocado nisso aí. Temos consciência que nós somos cidadãos do mundo, né? E pertencemos a esse mundo como um todo. A nossa sociedade, professor, eu vejo assim que ela é muito individualista. Então, o que que acontece? O que faz bem para mim é isso que as pessoas veem. E cada indivíduo muitas vezes vê isso, né? Elas se preocupam primeiro com elas e só depois com as pessoas que estão ao nosso lado. E nem estou considerando aqui o entendimento de meio ambiente que envolve tudo aquilo que está à nossa volta. Social, econômico, político, questões legais, enfim. Como que criar essa ideia, né, de ecopedagogia numa sociedade tão individualista assim, que não se preocupa, ou claro que, né, que não eu estou falando até de uma forma generalizada, mas devemos entender que existem as particularidades, mas eu vejo a sociedade como um todo muito individualista. E como que eu destino esse entendimento de ecopedagogia para essa sociedade justamente que não se preocupa com o outro, né? E nós vemos vídeos, enfim, coisas que acontecem e que aconteceram recentemente, até a questão do rapaz que foi fazer entrega de comida para o outro rapaz lá, e ele não respeita o próximo. E não é só ele que acontece. Aquele caso gerou uma comoção nacional pelo fato de estar sendo filmado. Mas quantas outras situações iguais ou piores do que aquela não acontecem a nível mundial, né? Não vou nem falar de Brasil. E aí vem a minha pergunta, justamente por isso. Numa sociedade tão individualista, que tem um receio ou não quer se preocupar com o outro, como que eu vou entender, ou como eu destino esse entendimento para a ecopedagogia? Como ela vê isso? Aí incorre naquilo que eu falei sobre a quem se destina a ecopedagogia. No livro Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire ele está falando a quem se destina a pedagogia do oprimido. Que a pedagogia do oprimido não é uma pedagogia para, né, mas é uma pedagogia com as pessoas que são oprimidas dentro desse sistema que incorpora tudo isso que você falou, que incorpora essa ética consumista, essa ética individualista, essa ética do eu, do self, que é muito forte hoje em dia. Então, a pedagogia do oprimido era uma pedagogia que se destinava a esses indivíduos como forma de construir com eles a sua libertação dessa sociedade. A ecopedagogia, ela tem esse mesmo princípio, né? Como eu falei, apenas incorpora o paradigma ambiental. Então, o ponto central de como desenvolver essa ecopedagogia está na ética. O professor Leonardo Boff, ele tem um livro, até estou com esse livro aqui, só licença que está aqui, esse livro aqui, O Despertar da Águia. Nesse livro e no outro, ele fala da questão do simbólico e do diabólico. Isso é uma questão de ética. Então é necessário que nós resgatemos a ética do simbólico, daquilo que nos conecta.
Então, a ecopedagogia, ela rompe com essa ideia cartesiana da ratio para estabelecer uma ética do relacional e não do racional no sentido daquilo que fragmenta, que desencanta o mundo, mas daquilo que torna tudo mais simbólico. Simbólico, como o professor Leonardo Boff trabalha, é aquilo que conecta, aquilo que religa, que remete à religião, ao religare, né? Então, para estabelecer uma ecopedagogia, uma ética ecopedagógica, é necessário que nós consigamos desenvolver novamente essa capacidade de religar os indivíduos, de nos relacionar. Hoje, mais do que qualquer momento, a gente vive um problema da falta de diálogo. Você tem pessoas que não dialogam mais. Isso é muito evidente dentro das redes sociais, por exemplo, em que você tem agora essa cultura do cancelamento, em que não é possível mais discordar de certas questões, primeiramente porque você vai ser cancelado por A ou por B. Isso é um problema. É necessário desenvolver a dialógica, desenvolver a questão dialética com as pessoas. E isso permite a religação. Então, você tem hoje uma série de jargões do não diálogo. Entender que o diálogo não é a aceitação do outro por aceitar. Então, você tem não diálogo com racistas, não diálogo com fascistas, não diálogo com machistas, não diálogo com isso, não diálogo com aquilo, não diálogo... E as pessoas criaram os seus nichos em que elas só conversam consigo mesmas. E isso é uma perspectiva extremamente narcisista e que acaba nos levando de frente para aquele espelho da água onde nós vamos nos afogar novamente. Entenda, dialogar não é necessariamente aceitar a opinião do outro ou o que o outro tem, mas o diálogo é necessário. Você dialoga de diversas formas. Não necessariamente o diálogo necessita que você aceite tudo aquilo que o outro representa. Mas a dialética ela é importantíssima nesse período, porque é a dialética que nos coloca diante do problema ético que nós temos como seres de perspectivas e nos conecta com outros seres de perspectiva. E aqui é a minha crítica ao que está dentro do Gutierrez, dentro do Paulo Freire, que eles não colocam as múltiplas perspectivas. Eles falam da dialética, dessa questão que estou falando, do diálogo com o outro, com o diferente, inclusive com aquilo que a gente não gosta, mas esquecem de colocar o diálogo com o transcendente. E aí tem o livro do Ailton Krenak, o Dr. Ailton Krenak, indígena, que mostra como a Mariana, o desastre ambiental que houve em Mariana, foi um desastre que acabou com uma forma deles dialogarem com a serra que está ali. Que aquilo ali, a serra tinha vida, ela tinha perspectiva, ela tinha capacidade de conversar com eles. Aqui na Amazônia nós temos filhos de Encantado, temos filhos de Boto, né? Tem gente que conversa com a Tinta Pereira, tem mulher que vira onça, tem homem que vira porco. Então, essas são perspectivas que também precisam ser incorporadas nesse diálogo. Então, vivemos hoje um problema gravíssimo de dialética, de diálogo, e temos também um problema que é o seguinte: nós precisamos entender que nós somos seres éticos e, por isso mesmo, nós temos a capacidade de escolha. Isso é extremamente importante, porque é a capacidade de escolher que nos torna seres éticos. E é isso que a gente precisa começar a entender, que esse diálogo, inclusive com aquilo que a gente não gosta, é importantíssimo. E dialogar não é aceitar pacificamente o outro. O diálogo é sempre tensão, né? O diálogo é tensão, é disputa. E isso não quer dizer que você deva aceitar o outro, deva aceitar o racista, o machista, o homofóbico, enfim. Você não precisa aceitar, mas o diálogo, ele é importante. E na sua visão, assim, a sustentabilidade, o conceito de ecopedagógico, ele está entrelaçado? Ela é a mesma coisa? Quando eu falo, então, assim, falar de sustentabilidade e ecopedagógico, ela é a mesma coisa? Existem ideias que se relacionam ou elas são algo divergente? Eu trabalho com a hipótese de que o termo sustentável, ele não... É porque não temos outra palavra além de sustentabilidade. Esse, para mim, é um grande problema, né? Porque, como eu falei, para mim, o conceito de sustentabilidade, ele é um conceito extremamente controverso para mim. Porque é um conceito que vai sustentar o quê?
Ora, se eu vou pensar no desenvolvimento sustentável, então eu estou querendo sustentar, garantir a continuidade de algo, desse desenvolvimento. Só que esse modelo de desenvolvimento foi esse modelo que nos trouxe até o problema gravíssimo que nós temos hoje. O problema ambiental, o problema da desigualdade social, que está intimamente relacionado com o problema ambiental, ele é fruto desse modelo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento sustentável, para mim, é um conceito extremamente controverso por isso. Então, eu vejo que esse conceito de desenvolvimento sustentável, que nós temos hoje, por falta de palavra melhor, ele não estaria conectado a uma visão ecopedagógica, como foi pensado lá atrás por Francisco Gutierrez, né, que se abraçou a esse conceito de sustentável. A minha leitura hoje, e eu falo isso muito justamente pensando daqui da Amazônia, pensando daqui de povos da Amazônia, ribeirinhos, entre outros, que esse conceito de sustentabilidade não serviu para nenhum desses povos. Então, eu me questiono, dentro dessa pesquisa ecopedagógica, o que esse conceito de sustentabilidade quer sustentar, né? Então, por isso que, a meu ver, ele é um conceito que é estranho à ecopedagogia. Pelo menos a forma como eu interpreto a ecopedagogia, esse conceito me é muito estranho. Entendi. Não, é importante demonstrar esses conceitos de forma separada, até para que não venha confundir uma coisa com a outra, Sim. E, claro, respeitando as teorias e os autores que trazem essas propostas. E falando, né, nesse assunto que está, infelizmente, transformou a sociedade, não apenas brasileira, mas também o mundo todo, que foi a pandemia, né, o Covid-19. O que a pandemia, né, tem de relação com a ecopedagogia? Existe alguma relação ou não? Ou são coisas diferentes? A minha leitura é de que sim, tem uma relação de interpretação que a gente pode fazer a partir da ecopedagogia, sim, porque a pandemia, ela é mais um desses ecos que a sociedade, que o planeta, que o cosmos, que o ethos em que a nossa sociedade vive está transmitindo. É mais um desses sinais. A ecopedagogia, a pandemia por si só, por se tratar de uma questão de vírus, ela já é uma questão ambiental. E ela ganha proporções ainda maiores quando nós estamos falando de como isso se liga a questões sociais muito fortes. E aí retoma aquela ideia de a quem serve a ecopedagogia. Porque quem foram, estatisticamente, se vocês forem observar, as pessoas que mais foram afetadas pela pandemia, no sentido de óbitos, no sentido de contaminação, foram pessoas que não tinham a possibilidade de ficar em casa. Isso significa que nós temos um problema de desigualdade social e que as pessoas que estão abaixo do extrato social são as pessoas mais afetadas pelos problemas ambientais e pelos problemas sociais como um todo. Então, a pandemia, ela se torna um problema de compreensão ecopedagógica justamente por isso. Ela é um problema ecológico, é um problema social, é um problema ambiental e é um problema que afeta principalmente os precarizados. Afeta primeiro e maximizadamente os precarizados. A maior parte de óbitos foram pessoas de baixa renda, negras. As cidades mais afetadas são cidades que têm problemas de saneamento muito mais graves. Então, você tem aí uma relação direta entre a interpretação ecopedagógica e o problema do coronavírus, que deve ser interpretado como mais um desses ecos que ressoa em diversas direções. Porque não é só um problema de saúde, é um problema social, de desigualdade social, é um problema de estratificação social que está colocado dentro da questão da pandemia, que se conecta com a questão ecopedagógica. Então, por exemplo, agora você vê uma diminuição dos grandes centros urbanos. Por quê? Porque são as regiões que têm mais capacidade, mais dinheiro para se defender desses problemas ambientais. E hoje, a região que eu estou aqui, que é uma região do interior do estado, é uma das regiões que tem os menores índices de vulnerabilidade social, ou seja, é uma região muito vulnerável. Nós estamos enfrentando aí, nas regiões do interior, um crescimento
muito maior desse problema da pandemia do que agora dentro dos grandes centros, porque eles têm uma capacidade financeira de se lidar melhor com essas questões. Isso também vai para o problema ambiental. Se a gente for levar, fazer um paralelo desses problemas, como a interpretação funciona, quem sofre mais com o problema do aquecimento global? São pessoas que não têm condições de encontrar paliativos para isso, porque as pessoas das grandes classes altas, elas estão nos seus ares condicionados, elas estão com a sua casa com teto solar, então eles estão mediadas por um conjunto de soluções que o consumo pode colocar para elas. Mas a periferia não pode. Então a periferia anda de coletivo superlotado, quente. A periferia é obrigada a se expor à pandemia e acaba passando por processo de humilhação, como você citou, né, no caso do rapaz do entregador. Isso é uma questão de classe diretamente ligada à questão da pandemia. Então, sim, a pandemia tem uma relação direta com como a ecopedagogia pode interpretar o fenômeno do Covid-19 no mundo todo. E então, aí, devido a toda essa explanação do professor, aí vem um outro questionamento. Como é possível, então, desenvolver uma ecopedagogia? Será que, primeiro, é possível? E como fazer isso? Essa é a pergunta assim, de 1 milhão, né? Mas eu acho que isso é possível pela ética, né? Apenas com uma transformação da ética, uma mudança dessa ética do ser humano, escutando esses ecos, nós seremos capazes de desenvolver uma consciência pedagógica capaz de nos livrar desse problema. Entender que essa consciência ecopedagógica ela é antiliberal, ela é anticonsumo, ela é anti a esse modelo que está posto de sociedade. Isso não quer dizer que ela é contra o bem-estar. Não, muito pelo contrário. Ela por ser a favor do bem-estar das pessoas, ela se coloca contrário a tudo isso que está posto para a sociedade. E o desenvolvimento dessa ecopedagogia só é possível a partir do desenvolvimento de uma ética diferente, uma ética relacional, uma ética dialógica, onde eu entenda que nós somos iguais na diferença, como já colocou o antropólogo Lévi-Strauss lá atrás. Há uma igualdade na alteridade, na diferença. Isso não quer dizer que nós precisamos homogeneizar tudo como o sistema globalizado hoje coloca. Nós fomos homogeneizados todos na mesma categoria, na mesma caixinha. O Ailton Krenak chama isso de o conceito de humanidade veio para acabar com as humanidades, porque ele esconde todos os outros etos possíveis. Então, nós precisamos resgatar essa ética relacional que conecta os diversos humanos, as diversas interpretações sobre esse humano, para que nós possamos, então, como ele diz no seu livro, adiar o fim do mundo mais uma vez. E para finalizar, professor, como que o Estado, né, como ele pode proporcionar essa aplicabilidade dessa ecopedagogia? Será que é possível, por meio de políticas públicas, fazer isso? Eu acredito que seja possível, mas isso aí é um problema em termos de equacionar essa relação Estado e essa filosofia da ecopedagogia, ela é um problema muito grave, porque, por exemplo, para exemplificar o que a gente vive hoje, nós temos Paulo Freire, extremamente reconhecido mundialmente, né, patrono da educação brasileira. No entanto, o método de Paulo Freire, né, a filosofia da educação de Paulo Freire, nunca foi implementada no sistema educacional brasileiro. Então, isso é um problema. Então, para que isso ocorresse, deveria haver uma mudança grande dentro de toda a forma como a educação formal do Brasil está estruturada. Porque quando a gente fala de política pública, a gente está falando aí de algo que interfere diretamente em diversos setores da sociedade, inclusive em setores econômicos, setores de segurança, interfere em um conjunto de elementos e equacionar tudo isso se torna muito problemático. Acredito que seja possível. Nós temos experiência, mas são experiências muito pequenas, né, que são ocasionadas aqui e acolá. Acho que quem estiver assistindo que já teve a oportunidade de conhecer uma casa familiar rural,
percebe como o currículo da Casa Familiar Rural funciona de maneira muito diferente de um currículo formal de uma escola que esteja dentro de um centro urbano. Eu tive a oportunidade de conhecer a Casa Familiar Rural de Breves e eu fiquei assim, espantado e muito feliz de ver como aquilo funcionava e respeitava todos os tempos possíveis, né? Respeitava o tempo da agricultura, da sazonalidade dos rios, respeitava o tempo da cultura local, respeitando o tempo das festas, respeitando... Então, essa concepção ecopedagógica, esse currículo completamente integrado ao cotidiano da sociedade, ele é possível, mas é muito difícil equacionar isso quando a gente parte para um panorama muito mais amplo, que é o sistema formal de educação. Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito para conseguir equacionar esse problema a partir de uma política pública. Professor, chegamos ao final dessa live, mas eu gostaria assim, de deixar um espaço para o professor que tem, para as pessoas que têm interesse em entender um pouquinho mais o que é essa ecopedagogia, tirar dúvidas com o professor, conversar e curtir sua página, Instagram, segui-los nas redes sociais. Como as pessoas podem te encontrar para conversar um pouquinho mais sobre ecopedagogia? Bom, as pessoas podem me encontrar no meu Instagram, né, Leone Domingues, @Leone Domingues, Leone com 2 N's e com E, né, Leone Domingues. E aí quem estiver por lá e quiser mandar mensagem para conversar sobre isso, está super à vontade. Tem o meu canal no YouTube chamado Antropofágico. Eu coloco lá canal Antropofágico, canal em que eu falo de ciências humanas, ciências sociais, voltado para o ensino médio. Inicialmente, eu estou organizando aqui novos roteiros, novas coisas para tentar expandir isso para outros comentários, outras situações. E em breve, né, eu espero estar lançando aí esse ensaio sobre ecopedagogia, que esse tema é um tema que eu já tenho aí há um ano aí escrevendo, refletindo, lendo sobre. Então esse tema é tema que faz parte de 3 palestras que eu ministrei aqui no Instituto Federal do Pará a partir da disciplina Ecopedagogia, que é a disciplina que eu ministro no curso de pós-graduação em Docência e Educação Ambiental, né? E aí o curso, eu organizei o curso em 3 palestras que eu ministro, então tem os fundamentos, aí, as origens do pensamento da ecopedagogia, que vai desde uma concepção que eu resgato dentro da filosofia crítica dos marxistas, passando por Paulo Freire, né, a questão da ambiental, do desenvolvimento sustentável, confrontando com o modelo de desenvolvimento que a gente apresenta, até uma discussão sobre currículo que eu estou fazendo, mas ainda está muito tímida essa discussão, mas quem sabe aí em breve as pessoas já não vão poder encontrar essa discussão no formato aí de um livro ou um ensaio publicado. Professor, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar dessa live e dizer que nós estamos à sua disposição e, claro, quando tiver uma temática ao qual queira trazer para nós e fazermos uma live, ou até mesmo quando lançar vídeos no seu canal, nos comunique que estaremos compartilhando com as nossas redes sociais também. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a vocês. Obrigado também a todas as pessoas que participaram da nossa live de hoje, né, que foram fundamentais dentro dessa discussão. Obrigado, boa noite a todo mundo e obrigado a todo mundo que prestigiou esse nosso bate-papo. Beleza, então, professor Leone, muito obrigado. E você que está ligadinho, que quer receber o seu certificado, entra lá no site e você pode emitir o seu certificado de participação. Até mais, pessoal. Até semana que vem, na terça-feira, sempre uma live com uma discussão diferente. Até mais.